seguir a Deus se não for através de Cristo Jesus. Hoje não adianta você ser simplesmente um camarada bonzinho, legal, fazer bem para todo mundo. Hoje, acima de tudo, nós temos que ter claro que nós só podemos chegar a Deus através de Cristo Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a única maneira, através da graça, de nos achegarmos a Deus. O Antigo Testamento nos mostrava a lei, a infância espiritual. O livro de Gálatas, que eu te convido a analisar cuidadosamente, deixa claro que a lei era usada como um pai que, na infantilidade do seu filho, explica para ele de uma maneira didática e lúdica como ele deve fazer. Como é que nós fazemos, por exemplo, com os nossos filhos, quando criança? Eu vou chegar com o meu filho, pequenininho, ainda, 1 ano, 2 anos, e falar: filho, você deve tomar banho, porque a Organização Mundial de Saúde mostrou que aquelas crianças que não tomam banho ficam doentes assim, você tem que escovar os dentes, porque filosoficamente o seu dente pode ficar cariado. É assim que a gente faz com criança? Não. Com criança você pega, põe aqui, a pasta na escovinha, olha, tem que escovar direitinho, assim, de uma maneira didática e lúdica. Você vai mostrando para a criança como ele deve fazer, dentro do entendimento dele. Depois que você fica adulto, você fica ou maior, você não precisa mais ensinar a tomar banho, não precisa mais ensinar a escovar os dentes, porque você imagina que a pessoa toma banho, Você imagina que a pessoa escova os dentes. Assim era a lei. A lei servia de uma maneira bem didática para Deus chegar e falar: olha, vocês têm que aprender a serem generosos e fiéis. Então, olha, eu vou pegar aqui esse dinheiro, está vendo esse 100%? Vocês vão separar 10% e vão me entregar esses 10%, ok? Essa é uma maneira de vocês aprenderem sobre gratidão, sobre fidelidade e sobre generosidade. Hoje, no Novo Testamento, nós não precisamos entregar 10% a Deus. Por quê? Porque na época da graça, 100% é de Deus. 100%. Não é 10%, é muito mais. É 100%. Significa o quê? Que se eu uso dessa situação, que eu estou na lei e não na graça, para não contribuir, ou para contribuir com menos de 10%, a minha maturidade espiritual está menor do que naquele tempo do jardim da infância do Antigo Testamento. Significa que a minha revelação, a minha maturidade em Cristo é menor do que na época da lei. Hoje eu tenho que entregar os 10%, é o mínimo, do mínimo que eu tenho que entregar, porque hoje eu tenho que entregar tudo a Deus, não somente os 10%, mais do que os 10%, porque tudo é de Deus. Eu entrego os 10%, que é o mínimo, mas os 90% restantes eu entendo que não é meu, também é de Deus. Então eu tenho que buscar de Deus direção em como administrar e como ser mordomo do dinheiro dele. Com esses 90% eu vou poder e devo fazer, abençoar missões, abençoar outros irmãos que estão carentes, investir na obra de Deus em outros lugares, ou aqui mesmo em ministérios. Mas uma coisa tem que ficar clara: nós não podemos usar isso de uma maneira equivocada, já que hoje, naquele tempo, era obrigatório você entregar. O camarada chegava, mesmo que ele não tivesse a filha, ele tinha que entregar. Ele pegava o envelope do dízimo dele e ia bravo. Está aqui. Ele cumpriu a lei. O Novo Testamento vai muito além, nós vamos ver. Você vai entregar, mas com alegria. Não só entregar, é com alegria. Por que Deus não queria mais aqueles sacrifícios do Antigo Testamento? Ele fala: não aguento mais esse cheiro
de gordura subindo, esses animais queimados, esse negócio fedorento subindo de animais. Por quê? Porque o povo, no sacrifício de animais, aquilo era uma atitude de arrependimento, de contrição, de reconciliação diante de Deus. O que eles faziam? E já que é para Deus mesmo, essa ovelha aqui está fininha, uma ovelha fininha, já está meio manca, né? Isso aqui não dá nada, uma ovelha verdinha, eu vou pegar essa ovelha aqui e vou oferecer de sacrifício para Deus, qualquer coisa serve. E Deus falava, não é isso que eu ensinei, vocês não estão entendendo. Para mim tem que ser primícias, e não qualquer coisa. E o povo oferecia a Deus exatamente qualquer coisa. Hoje, na graça de Deus, é muito mais revelador, é muito mais profundo, é muito maior o nosso relacionamento com Ele. Vou te dar um exemplo. Se a graça, nós falamos, domina a nossa vida, por que eu tenho que ficar antes da graça, aquém da lei? Eu tenho que ficar exatamente dentro do princípio de contribuição lúcida. A lei, por exemplo, dizia assim: não matarás. Jesus disse: eu, porém, vos digo que aquele que odiar é réu de juízo. Naquele tempo, o problema era só o camarada que matava. Hoje, se você odiar o seu irmão, você é um homicida. E precisa de confissão e arrependimento. A lei dizia: não adulterarás. Jesus disse: eu, porém, vos digo. Está muito quente aqui. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Você está vendo como a graça é aperfeiçoada? Não é somente a atitude, mas a motivação do coração. A lei dizia: olho por olho, dente por dente. Ou seja, bateu, levou. Jesus disse: eu, porém, vos digo, se alguém te ferir a face direita, dá-lhe também a esquerda. Está dando para entender como que a graça, ela é um aperfeiçoamento da lei? A graça não anula a lei. A graça nos dá a condição para cumprir a lei. E muito mais. E Jesus, em momento algum, ele chegou e falou assim: pessoal, acabou a lei. Nós vamos dar um pontapé na lei e isso não significa mais nada para a gente. Não. O que ele fez? Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ou seja, em Jesus nós temos o aperfeiçoamento da lei. Não é para você tirar as leis morais, é para você acrescentar e aperfeiçoar, fazendo de tudo acima de coração. É isso que Deus está querendo mostrar. Deus está querendo mostrar que não basta você servir a Deus porque você está escalado em determinado ministério. Você tem que fazer isso de coração. Não basta você querer trazer aqui o seu dízimo para impressionar, ou porque você está mediante pressão das pessoas. Você tem que fazer isso com alegria. Ou seja, não basta você simplesmente vir aqui, prestar um culto a Deus, mas durante o culto, durante o louvor, você ficar pensando aqui, ali, no frango do almoço, no jogo da tarde. Não adianta você ficar aqui durante a palavra, batendo papo com os irmãos ao lado, como está acontecendo lá em cima, ou ficar olhando no celular. Na hora do culto, nós temos que prestar o nosso culto a Deus, o melhor que nós podemos oferecer, porque é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração, porque Deus merece primícias. Se não for primícia, é sobra. Sobra joga no lixo. Para Deus o melhor. Para Deus somente o melhor. Vamos repetir isso? Para Deus somente o melhor. Para Deus o melhor. Damos somente o melhor. Por isso, se a gente quer relativizar a graça como uma desculpa para a gente não contribuir, isso revela um espírito de ingratidão, um espírito mesquinho, um espírito avarento. Por quê? Porque no Novo Testamento, além de ser aperfeiçoado, em diversos lugares no Novo Testamento, você vê
que os princípios de contribuição são repetidos sobre a extensão da obra de Deus. Hoje, a obra precisa continuar. Há locais e pessoas que precisam ser alcançadas. Há pastores, evangelistas, mestres, missionários que precisam ser mantidos. Há pobres que precisam ser supridos. Ou seja, há muita coisa ainda a ser feita na obra de Deus. E Deus usa o quê? Os dízimos e as ofertas. Por exemplo, aqui na comunidade, você sabia que nós temos um dízimo dos dízimos que nós entregamos num fundo só do Ministério Translocal? E que esse fundo, nós hoje ajudamos no nosso trabalho lá no sertão do Ceará. Todo o sertão do Ceará onde nós trabalhamos, nós sustentamos missionários ali. Um local que pela sua pobreza não tem condições de se autossustentar. Com esse dízimo dos dízimos, nesse fundo, nós temos um trabalho no interior do Mato Grosso do Sul, em que nós alcançamos e temos um trabalho evangelístico no assentamento do sem terra e entre os índios também. Tudo isso porque nós temos uma contribuição, não mediante a lei, mas voluntária, oferecendo a Deus o nosso melhor e com alegria. E sem contar que a prática do dízimo, ela é sancionada também no Novo Testamento, como diz o versículo Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Os fariseus superestimavam o dízimo, queriam mostrar, olha, além da gente entregar, a gente dá até aqui da nossa horta, das nossas coisas, tudo, e faziam questão de aparecer, de mostrar que eles eram super espirituais. E além disso, eu dizimei, velho. Eu dizimei, Deus está comigo. E Deus tem que me abençoar em tudo agora. E se a sua motivação ao entregar o dízimo é um conceito de corpo fechado, então agora eu entreguei o dízimo, só pode vir bênção. Senhor, agora dá o que é meu. Não posso ficar desempregado, eu tenho que aumentar o meu salário, eu sou dizimista, então Senhor, que vem o melhor da terra, agora Senhor, eu só quero bênção. Se esse é o seu conceito de que dízimo agora vai trazer uma super prosperidade na sua vida, você está entendendo segundo a lei. O dízimo, a gente não entrega para ser abençoado. O dízimo e ofertas a gente entrega porque somos abençoados. É essa a nossa motivação. E Jesus deixa claro, olha, vocês estão entregando o dízimo, vocês estão esquecendo da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Vocês entregam o dízimo, mas são verdadeiros safados, sem vergonha. Jesus está querendo mostrar o seguinte: vocês devem praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade, e sem omitir aquelas, ou seja, continua dizimando, mas tenha um coração aberto à justiça, misericórdia e fidelidade. Jesus, em momento algum, eximiu aqueles fariseus da prática do dízimo. O que ele quis mostrar é que, além do dízimo, acima de tudo, havia um coração a ser trabalhado por Deus. Então, a sua motivação deve ser essa, de você entregar sempre o seu melhor a Deus. E a lei, ela é aperfeiçoada através da graça. Então, a nossa motivação nos dízimos e ofertas é oferecermos o nosso melhor ao Senhor, porque Ele é digno do nosso melhor. E o segundo ponto que eu queria ver com você é a contribuição, a alegria que Deus ama. Contribuição é a alegria que Deus ama. Para um pouquinho. 2 Coríntios 9, 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Alguns poderiam argumentar: eu não estou alegre, então não preciso contribuir. Estou triste, estou chateado, não quero contribuir. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. Aliás, se a gente entende que contribuição é
fruto de gratidão, eu te pergunto, o que está acontecendo na sua vida, no seu coração, para você não estar grato a Deus? Por exemplo, pelo rosto redondinho de todo mundo aqui, eu estou vendo que todo mundo come. Não é verdade? Não tem ninguém que chegou aqui assim sem comer nos últimos dias. Você pode até não ter tomado café hoje, pode até ter trazido lá o seu lanchinho de frutas, né? Mas temos comido. Pelo que eu estou vendo aqui, estão todos vestidos. Pelo que eu sei, ninguém aqui está passando necessidade ou está dormindo debaixo da ponte. Todo mundo tem teto, todo mundo tem vestuário. Ou seja, você tem motivos para estar grato a Deus nesta manhã? Amém? Você tem motivos para agradecer ao Senhor pela sua fidelidade, porque Ele tem cuidado de você? Então você tem que estar grato, com alegria. Agora, se nos seus valores você não está alegre, porque de repente você não está ganhando aquilo que você queria, se você não está alegre porque você não pôde trocar de celular do último tipo, ou não pôde comprar aquela roupa de marca X, então o problema não está nos valores financeiros, está nos seus valores espirituais. Se Deus tem nos sustentado, temos que estar alegres. E a contribuição, de momento algum, deve ser uma barganha com Deus, mas deve ser fruto dessa gratidão. O texto diz, através de Paulo, cada um contribua. Cada um contribua. Ninguém é obrigado a contribuir. Dízimo não é taxa de manutenção ou mensalidade para você poder frequentar a igreja. Ninguém vai ser excluído ou ninguém vai ser exaltado por entregar ou não o dízimo. O que é importante a gente saber é que a Bíblia deixa claro que há uma expectativa de que contribuiremos. Cada um contribua. Só que por ser na graça, essa contribuição ela é voluntária. Mas há uma expectativa de que haja uma contribuição, fruto do quê? Da gratidão. Deus, mas eu vejo aí cada coisa, cada camarada aí que se enriquece a custas do Evangelho. Infelizmente é verdade. Mas não devemos nos esquecer que quando Paulo escreve esse texto, em momento algum ele está dizendo, cada um contribua, se você não estiver vendo nada perigoso lá na televisão, na internet. Não, cada um contribua. Paulo escreveu isso numa época em que a igreja estava cheia de falsos mestres que mercadejavam a fé, e nem assim Paulo tirou essa bênção da vida da igreja. E um grande problema que a gente tem é do achismo, de gente que fala assim, eu não vou saber o que eles fazem com o dinheiro, eu não vou contribuir. E quando a gente começa a pensar dessa maneira, só no achismo, isso tem um nome, pecado, porque eu estou julgando. Estou julgando sem saber. Eu quero te dizer que eu, particularmente, não faço parte da administração da igreja, não sei de nada do que acontece, pelo fato de ser sustentado pela igreja, eu, eticamente, junto com os meus colegas, eu faço questão de não participar da administração da igreja. Então não adianta você perguntar nada para mim. De vez em quando a pessoa pergunta, eu falo, tem uma comissão administrativa de homens seríssimos, que investem do seu tempo livre várias vezes para estar aqui conversando, tratando, orando e levando tudo de uma maneira muito séria. Alguns falam assim, mas por que tem que gastar tempo no culto, mostrando aqueles gráficos, tal, porque a gente quer primar pela transparência, e sempre deixamos bem claro que qualquer dúvida, você deve e pode procurar a administração para todo tipo de esclarecimento. O que a gente não pode é ficar na base do achismo. Tenha situações concretas. Eu vou dizer mais. Rodou há um tempo atrás uma notícia de que os pastores recebiam mensalmente uma relação dos dizimistas para ficar monitorando. Eu quero te dizer que isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu não tenho a menor ideia de quem dá o dízimo e de quanto dá. Nós não fazemos isso porque a gente entende que isso é algo pessoal de cada um por Deus. Veja como essas coisas são semeadas e vão trazendo confusão no meio da igreja, porque isso definitivamente não acontece. E surge aquela pergunta, por que devo contribuir aqui?
Por que eu tenho que entregar os meus dízimos aqui na comunidade? Porque eu não posso entregar para o missionário tal, para a missão tal, para o evento tal. Porque dízimo envolve compromisso onde estou semeado, compromisso onde sou cuidado, compromisso no senso de família, no local onde frequento, onde eu fui colocado por Deus e onde eu tenho toda uma estrutura que eu usufruo. Por exemplo, você chegou aqui, tem o ar-condicionado, não tem? Alguém tem que pagar o aluguel, o banheiro está limpo, o salão está limpo, as cadeiras estão prontas, você tem secretaria à disposição, nós temos uma estrutura, tem pastor tempo integral, isso existe um custo, e nada mais lógico do que se eu usufruo como comunidade disso, que eu seja responsável por isso também, porque isso é uma questão de pertencimento. Já teve gente de outras igrejas que vieram aqui no culto e falaram assim: eu sinto de Deus entregar o dízimo aqui. Eu falo: não, meu irmão, vai entregar lá onde você é mesmo, vai entregar lá onde você é cuidado. E outra coisa, em momento algum na Bíblia, em nenhum lugar na Bíblia, você encontra uma autorização de Deus para você administrar o seu dízimo, porque o dízimo não é seu, o dízimo é de quem? De Deus. O dízimo é de Deus. Você não pode entregar o que não é seu, você não pode administrar o que não é seu, senão fica fácil. Você quer ver um exemplo? Sandra, por gentileza, esse iPad bonito, você pode me entregar aqui, por gentileza? Rapaz, esse iPad bonito. Tem Kindle também aqui. Olha, tem Kindle, tem um monte de e-books aqui, muito legal, bonito. Gostei demais. Paulo, por gentileza. Quando é o seu aniversário? Em maio, já está chegando, eu quero te dar um presente. Olha, eu quero te dar um iPad, um Kindle, um monte de e-books abençoados. Trago aqui para você. Deus abençoe. Eu posso fazer isso? Por quê? Porque não é meu. Entrega, obrigado. Não é meu. Eu não posso usar aquilo que não é meu. O dízimo não é seu, é de Deus. Não é nem da comunidade, é de Deus. Mas Deus nos colocou como administradores. Então, se você quer ofertar, e deve fazer, ser generoso para ofertar a outros grupos, mesmo ministérios da comunidade, você não pode entregar seu dízimo no pequeno rebanho, ou nos chamados para fora. Ali você pode ofertar uns 90% restante. Nem outros ministérios que são apoiados pela comunidade. Você pode apoiar a Ser Leite do Aioba, você pode apoiar o Novo Jeito, você pode apoiar Portas Abertas, todos você pode apoiar como? Com as ofertas e não com o dízimo, porque você não tem autorização bíblica para isso. Por melhores que sejam as suas intenções, não basta boas intenções, temos que andar segundo a palavra de Deus. E a Bíblia diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Proposto, da ideia de algo pensado, deliberado. E por que coração? Porque coração é o símbolo da vontade. Não com tristeza ou por necessidade. Nossa contribuição tem que fazer parte do nosso culto. Faz parte do culto. Depois nós vamos ter um momento de oferta. Às vezes a gente faz no meio, às vezes faz no fim. Nós temos que entender que isso faz parte do nosso culto. E porque a primícia é voluntária. Ninguém vai ficar no seu pé ou te filmando aqui, uma câmera filmando, vê se o camarada deu dízimo. Ninguém vai fazer isso, porque é algo voluntário que veio do seu coração, é sua questão com Deus. Agora, precisamos ter um conceito correto para não achar então, porque aquele que não entregou o dízimo, então esse cara não é abençoado, esse cara não vai ser abençoado por Deus. Olha, se prepara que vem lá os gafanhotos devoradores lá do livro de Joel, o cortador vai arrebentar com tudo, né? Porque se a gente entende, porque eu sou o dízimo, eu entrego o dízimo, eu mereço ser abençoado, e aquele outro não, nós estamos andando segundo a lei. Porque no Novo Testamento, é na época da graça, não é na meritocracia, é na graça. Porque se a gente merecer, não é graça. É graça, porque ninguém merece ser abençoado por Deus. Mas nós somos abençoados por Deus.
Aliás, a Bíblia diz em Efésios 1:3 que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você é um irmão abençoado. E por ser abençoado, dizimamos e ofertamos. Não para sermos abençoados, mas porque somos abençoados. Wilson, a Bíblia mostra de gente que sofreu consequências por problemas de contribuição. É verdade. Tem um caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira morreram fulminados. Não porque entregaram ou deixaram de entregar. Eles entregaram. Mas eles falaram assim: olha, vendemos por 500. Mas vamos combinar aqui. A gente vai entregar só 250. Vamos falar que a gente só 25. Para o pessoal achar que a gente vendeu por 250. E a gente fica com o restante aqui para a gente. Tentaram enganar Deus e o Espírito. Foram fulminados na hora. Está lá em Atos. Eles não eram obrigados a dar. Em momento algum eles eram obrigados a dar. O grande problema é que eles quiseram impressionar. Nós somos os homens e mulheres espirituais dessa igreja. É esse o problema. Presta atenção. Deus não pode ser manipulado através dos nossos dízimos e ofertas. Porque Ele é dono de toda prata, todo ouro. Você acha que quem é dono de toda prata, todo ouro, vai precisar do seu dízimo, rapaz? Não é uma questão de financeira, é uma questão de fidelidade e generosidade que Deus quer nos ensinar. Por isso não pode ser uma regra a gente fazer essa associação. Temos que entender que nós somos abençoados em Cristo Jesus e por isso devemos dar, e não de qualquer jeito, mas com alegria. Porque Deus ama a quem? A quem dá com alegria. E eu quero te dizer que eu quero amar aquilo que Deus ama. E se Deus ama que eu dê com alegria, eu quero dar com alegria. Finalizando, meus irmãos, contribuição, acima de tudo, é uma questão de coração junto a Deus. Por isso, a Bíblia fala: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Eu te pergunto, onde está o seu tesouro? E onde está o seu coração? Porque o discípulo de Jesus sabe que tudo que temos e somos, a partir do momento que Ele é Senhor da nossa vida, nosso dinheiro, nossos bens, nosso carro, nossa casa, nossa família, nossa vida, tudo que temos é do Senhor. Nós somos apenas administradores e mordomos daquilo que é de Deus. Que façamos isso, oferecendo a Deus o nosso melhor, porque Ele é digno do nosso melhor. Amém. Vamos orar? Eu quero nessa hora te animar a refletir no seu coração como tem sido a sua contribuição, e não o valor simplesmente da sua contribuição, mas a motivação da sua contribuição. Se você não tem contribuído, por quê? Se você tem contribuído, como? O mais importante é o que nós vamos fazer a respeito a partir de agora. Pode ser que você tenha ouvido essa palavra e você está decidido no seu coração em não contribuir. Por isso a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pode ser que você não tenha ouvidos para ouvir, mas talvez nesta manhã você tenha ouvido aquilo que Deus está falando através da sua palavra. Eu quero te animar, independente de situação financeira que a gente vive, independente das circunstâncias adversas que o nosso país está vivendo, você tem uma atitude voluntária, de alegria, em contribuir a Deus, oferecendo o seu melhor, sem querer fazer barganha com Deus, mas através da sua graça, oferecer a Ele o seu melhor. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor continue ressoando aos nossos ouvidos a Tua palavra. Que nosso objetivo é Te agradecer. Nosso objetivo, Senhor, é desfrutar da vida contigo e, acima de tudo, Te obedecer e dizer que o Senhor é tudo que nós temos, é o nosso melhor. A gente não quer viver uma vida cristã oferecendo, Senhor,
aquilo que não é o nosso melhor. O melhor do nosso tempo, o melhor do nosso tesouro, o melhor do nosso talento. Tudo que nós fizermos, nós queremos oferecer um culto a Ti, Senhor. Em tudo. No nosso trabalho, na nossa escola, nos afazeres de casa, no nosso ministério e na nossa contribuição. A gente quer fazer disso um culto ao Senhor, oferecendo o nosso melhor. E que o Senhor continue nos ensinando, nos aperfeiçoando ao caráter de Cristo, porque o Senhor tem nos levado à maturidade. É o que a gente ora no nome do Senhor Jesus. Amém.